Fala aí, pessoal, rapaz. Bom, eu estava aqui no meu devocional, né, e Deus falou muito ao meu coração aqui no livro de João 21, do verso 15 ao 22, né, que está falando aqui acerca da restauração de Pedro. E é interessante que Jesus, trabalhando isso em Pedro, né? Quando a gente olha lá, Pedro nega Jesus 3 vezes, e aqui Jesus ele vira para Pedro por 3 vezes perguntando a ele se ele o amava. E Jesus, sabe, trabalhando isso em Pedro, essa restauração, mas nesse processo de transformação que nós vivemos continuamente, como fala em Filipenses 1,6, que aquele que em vós iniciou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo. Então Jesus ele está num trabalho de aperfeiçoar Pedro, de crescimento de Pedro, de maturidade. E já é a terceira vez que Jesus aparece para os discípulos e eles insistindo em voltar, insistindo em permanecer fora do propósito. E a gente vê aqui Jesus alinhando o propósito que ele tinha para a vida de Pedro. E é interessante que quando Jesus está trabalhando em Pedro isso, né? Pedro, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se você me ama, cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, se você me ama, cara, me segue, cara. Jesus está dizendo para ele: Pedro, me segue. Olha, quando você era jovem, você fazia o que você queria, mas quando você for velho, cara, vão pegar você pela mão e vão te levar para um lugar onde você não quer ir. Jesus fala para ele assim, sobre como ele iria morrer, e ao final desse versículo, ele diz assim: Pedro, me segue. E é interessante que Pedro olha e ele visualiza João, o discípulo a quem Jesus amava, e ele diz: cara, e ele? O que vai acontecer com ele? E Jesus fala: cara, se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que te importa, eu estou falando, é com você. Me segue. E é isso que eu quero falar para o seu coração neste dia. Jesus ele está chamando você. Jesus ele está dizendo para você: ei, me segue. De repente você fala assim: cara, mas eu falhei tanto com Jesus, eu decepcionei tanto Jesus, eu errei tanto, sabe? Eu como Pedro, eu falei coisas que eu não deveria ter falado. Como Pedro, eu neguei Jesus em momentos críticos da minha vida. Como Pedro, eu abandonei a minha fé. Mas Jesus está te dizendo: eu quero te restaurar hoje. Eu quero transformar a sua vida hoje. O Senhor ele está indo de encontro à sua vida hoje e está te dizendo: ei, me segue. Você me ama? Me segue. E de repente a gente, na nossa neurose da mente, nas nossas limitações da mente, a gente fica olhando para as outras pessoas, né? E a gente quer saber: mas e fulano? O que vai acontecer com fulano? E ciclano? O que vai ser de ciclano? O que vai ser da vida dessas pessoas que estão ao meu redor? Jesus vira pra gente e diz: me segue. É interessante que quando Jesus chama o discípulo Filipe, ele vira para ele e diz: Filipe, me segue. E prontamente Filipe o seguiu. Assim foi com outros demais discípulos, e o que ele tem feito até os nossos dias de hoje. Ele sempre está a nos dizer: ei, me segue. E o que nos limita é nós olharmos para os outros. E aí Jesus, como diz para Pedro, ele diz para as nossas vidas também: o que te importa, o que vai acontecer com ele, cuido eu. Eu só quero te dizer uma coisa: